Fiquem livres, tá? Para fazer alguma pergunta, alguma coisa. Meu nome é Débora, eu sou aluna do quarto ano e eu gosto muito de direito empresarial, então eu espero poder ajudar vocês. Eu vi que a matéria está um pouco diferente do que eu vi, na questão da ordem, enfim, mas eu tentei fazer um resumo de tudo aquilo que eu anotei no meu caderno, então eu fiz tipo um PowerPoint, e aí depois eu vou compartilhar com vocês certinho. Deixa eu abrir aqui. E aí, eu fiz até a parte da teoria geral, até a divisão das sociedades. Depois eu envio o restante da parte da desconsideração e da dissolução parcial e total. Mas, enfim, começando, o empresário, como vocês já viram, ele é a pessoa que exerce a atividade de forma profissional e organizada. E o profissional a gente entende como uma questão habitual, ou seja, não é uma pessoa que vai vender uma balinha um dia, que vai fazer alguma coisa outro dia. Não se trata de bicos, mas questões habituais. Ele vai fazer aquilo rotineiramente e de forma organizada, ou seja, ele se planeja para aquilo. Ele tem um dinheiro investido para aquilo, mesmo que seja algo pequeno. Por exemplo, decidi vender refrigerante. Para eu vender o refrigerante, eu vou precisar comprar ele primeiro, para passar para as pessoas. Para ele não esquentar, eu vou precisar comprar uma caixinha térmica. Então, isso seria um tipo de tecnologia, por exemplo, que ia melhorar, ia desenvolver a minha atividade. E a mão de obra, que pode ser a minha própria ou pode ser de alguém que eu contrate para fazer isso. Então, esse é o empresário. E para ser considerado empresário, não necessariamente precisa do registro. É basicamente a atividade. Óbvio que o registro ele vai regulamentar toda a questão, mas não é algo constitutivo para ser considerado empresário. E aí a gente tem a questão dos profissionais intelectuais. E dentre eles, a gente tem o advogado. Os profissionais intelectuais, seja de característica artística, literária, eles não vão ser considerados empresários, a não ser que a atividade deles constitua elemento de empresa. E o que é esse constituir elemento de empresa? É basicamente quando a atividade deles ela não é pautada na arte, na literatura, ela é pautada na produção. Ou seja, quando você adquire o produto daquela pessoa, você não está contratando a pessoa em si, mas você está pensando no que ela está produzindo somente. Então você esquece quem está fazendo aquilo. Por exemplo, se uma pessoa gosta muito de música e começa a dar aula de música. Num primeiro momento, você vai ter aula com aquela pessoa porque você quer a atividade dela. Mas a partir de um momento que, por exemplo, ela cria uma escola de música e envolva outras pessoas, vai começar a perder essa pessoalidade. Você vai começar a frequentar esse lugar porque você quer ter aula de música. Não necessariamente com a fulana, mas com qualquer um que estiver lá. Então, essa atividade, ela perde esse caráter da pessoalidade do profissional e começa a ser no intuito de produção, no intuito de lucro. E o advogado, pode ser que aconteça isso também. Só que ele nunca vai ser considerado empresário, porque a OAB veda isso. Então, pode ser que vocês se perguntem, nossa, mas e aquele escritório grande, aquele escritório que você às vezes nem sabe quem está fazendo a sua petição? Então, ele perde o caráter da pessoalidade. Mas a OAB veda essa caracterização de empresário. Então, ele nunca vai ser empresário. E a sociedade de advogados nunca vai ser registrada na junta comercial. E aí, para você ser empresário, né, para você desenvolver essa atividade empresarial, tem dois requisitos. O primeiro é a capacidade, ou seja, você não pode ser incapaz. O incapaz ele até pode continuar a atividade, mas ele não pode iniciar ela. Justamente porque ele não tem como fazer atos jurídicos, ele não tem como negociar sozinho. Então, o primeiro requisito é a capacidade. E o segundo requisito é a ausência de impedimentos. Ou seja, você não pode ter
nada que te impeça de fazer aquilo. Por exemplo, o juiz. O juiz ele não pode ser empresário. Ele pode até ser sócio de alguma coisa, desde que ele não seja administrador, mas ele não pode gerir aquela empresa. Então, esse seria um exemplo de impedimentos. E aí são esses dois requisitos que são cumulativos. Então, se você tem capacidade, mas você tem impedimento, você não pode, e vice-versa. E aí entra o registro. Mesmo que você não tenha registro, você continua podendo ser caracterizado como empresário. Mas o registro, ele é um ato obrigatório. Ele não é constitutivo, porque a ausência dele não impede a caracterização de empresário. Mas ele é um ato obrigatório. E ele regulamenta toda aquela atividade. E a natureza jurídica, que é o que eu estou falando, né? Ele é regularizatório e não constitutivo. E aí o registro é feito na junta comercial estadual. E aí a gente tem o nome empresarial também. Tem as 3 modalidades. A firma, seria, eu até coloquei meu exemplo, né? Débora LTDA, que pode ser o nome civil da pessoa. A denominação, que seria um elemento, Itaú, Americanas, são nomes que não são o nome da pessoa, mas é um elemento ali para denominar a empresa, que é o que acontece mais, na verdade. E o número do CNPJ, e tem esse número, né, do registro, enfim, mas dificilmente a gente reconhece uma empresa pelo CNPJ em si. E aí eu coloquei do lado quais os tipos de sociedade, enfim, que usa a firma, a denominação ou a firma e denominação. E aí a gente tem o microempresário individual, o empresário. O, micro, pera, o microempreendedor individual e a empresa de pequeno porte. Perdão, gente. Só um minuto. Enfim, mas, feito esse resumo, eu vou passar para os tipos de sociedade, que é o que eu vi que vocês estão vendo agora. Deixa eu só sair daqui. Eu acho que eu tô falando muito rápido, gente. Tá bem tranquilo, fique em paz. Tá bom. Enfim. Aí a gente tem esses tipos aqui. Deixa eu me organizar, que eu me perdi agora. Tá, beleza. O empresário individual, então, que a gente tá vendo, ele é aquele que ofere a renda bruta de até R$ 81.000. Então, esse empresário, normalmente, ele não vai contratar um funcionário, né? Ele até pode contratar um único, considerando o valor que ele pode oferir durante o ano, mas normalmente ele não vai, porque é muito fácil de ultrapassar esse limite. E a sociedade simples ou empresa. Oi? Não tá transmitindo o slide. Não tá conseguindo ver? Ah, Não. esqueci de clicar de compartilhar, desculpa. Deixa eu colocar aqui de novo. Agora dá para ver, né? Sim. Então, o empresário individual, ele tem esse limite. Então, possivelmente ele até pode, mas como eu falei, normalmente não vai, porque pode facilmente extrapolar. E aí tem o empresário individual, né, a sociedade simples do empresário, que pode oferir essa renda de superior a 360 mil e inferior a 4,8 milhões. E aí tem a definição do estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial, ele não é necessariamente o lugar que a empresa está, porque tem a diferença, né, do ponto empresarial para o estabelecimento empresarial. O ponto empresarial é o local físico onde a empresa se encontra. Então, é onde você vai para comprar suas coisinhas,
ou pode ser também o site, enfim, onde você encontra a empresa. E o estabelecimento empresarial, por mais que esse nome traga uma certa confusão, ele é todo o conjunto de bens da empresa. Ou seja, se a empresa tem uma loja para atender os clientes, aquilo é um estabelecimento. E tudo que está nessa loja faz parte disso. Todos os produtos, enfim. Se essa empresa tem um outro lugar, que é o estoque, isso também é um estabelecimento. Então, são todos esses bens, corpóreos e incorpóreos, reunidos pelo empresário. Então, é basicamente tudo que ele tem. E aí, a gente tem o trespasse, que seria a venda, né, desse estabelecimento empresarial. E no trespasse, a gente não vai considerar só o valor desses bens. A gente vai considerar todo o valor da empresa em si, toda a imagem, toda a prospecção de clientes, tudo que ela possa contribuir para o novo proprietário. Então, a gente vai ter um valor que é chamado de aviamento, para designar esse sobrevalor nascido da atividade organizacional. Ou seja, nesse aviamento, o vendedor e o comprador, eles vão analisar os bens, eles vão analisar tudo aquilo que a empresa tem, né? Tudo aquilo de dívida também, mas eles vão analisar como que é aquela região, qual que é a chance da venda e de continuar os clientes. Quem são os clientes fiéis? Quem são aquelas pessoas que vão continuar comprando? Qual que é a expectativa de lucro? Como que é a imagem daquela empresa? Então, nesse aviamento, agrega todo esse valor da empresa. E aí, né, como será determinado esse valor? Serão analisados esses fatores práticos, como a capacidade de atração de clientela e faturamento. E aí, na venda dessa sociedade, né, com a feitura do trespasse, a gente vai ver a cláusula de não restabelecimento. E é justamente quando você vende, você tem que ter a certeza de que aquela pessoa que está te vendendo não vai fazer uma competição desleal com você. Então, essa cláusula de não restabelecimento é justamente o impedimento daquele vendedor de continuar uma atividade parecida com a sua. Porque imagina, você vende um mercadinho e aí a pessoa compra o mercadinho, só que logo depois você abre outro do lado. Então, faria essa confusão, né, com a clientela, enfim, você ia falir a pessoa que você vendeu o empreendimento. Então, é necessário ter essa cláusula. E na omissão dessa cláusula no trespasse, o alienante ele não vai poder fazer essa concorrência pelo prazo de 5 anos. Então, vai valer mesmo que não seja mencionada anteriormente. E aí, se você prevê essa cláusula, é possível você delimitar melhor. Então, você pode delimitar melhor a região, a cidade, o estado, dependendo da empresa, enfim, mais estados ou país, enfim, você vai poder delimitar isso melhor. Então, é possível majorar o prazo e é possível você colocar a região certinho. E aí, eu coloquei aqui que a majoração é possível, né? Desde que também não seja por um prazo excessivo. Então, por exemplo, você não vai colocar uma cláusula de não restabelecimento que a pessoa não vai poder abrir um comércio ali e fazer competição com você por 50 anos. Seria um prazo exorbitante. Mas de 5, talvez ali 8, 10 anos, seria bacana. E aí tem a questão das dívidas. Porque quando você vende a sociedade, querendo ou não, você está passando todas aquelas obrigações. Então, esse adquirente, esse comprador, ele assume todas as dívidas que tiverem contabilizadas. Porque, afinal, ele, teoricamente, né, ele vai saber de tudo aquilo que ele está recebendo, ele vai saber de toda a condição da empresa. Então, ele responde. Mas o vendedor, ele continua solidariamente responsável por essas dívidas existentes pelo prazo de 1 ano. E aí tem essa questão da contagem do prazo. Entre as partes, vai ser a partir do contrato de trespasse. Então, se o adquirente viu uma dívida ali, ele não conseguiu assumir essa dívida, ele pode contatar o vendedor a partir de 1 ano contado do trespasse. E para terceiros, vai contar a partir da averbação da junta comercial e da publicação no Diário Oficial.
Por isso que é bem bacana fazer o trespasse e já registrar, para não ter esse problema. E a dívida vencida vai ser a partir da publicação e a dívida vencenda a partir do vencimento. E aí, eu coloquei ali no final, né, que caso após a venda não restem bens suficientes no patrimônio, será necessária a concordância de todos eles para que ele possa vender essa sociedade, essa empresa, né? Tá. Aí esse slide acabou. E aí, eu acho que a parte que vocês estão vendo agora, que é o direito societário, que eu acho que é mais fácil do que a teoria geral. No direito societário, a sociedade, né, ela é a união dessas pessoas, e aí ela pode ser pluripessoal, ou seja, pode ter um ou mais sócios, dois ou mais sócios, ou ela pode ser unipessoal. E aí a unipessoal é bacana lembrar delas, porque pelo menos antes costumava cair. Então é bacana ter uma noção de quais são elas, que é a sociedade limitada unipessoal e a sociedade unipessoal de advocacia e a sociedade subsidiária integral. E aí, no direito societário, tem uma regrinha em relação aos cônjuges, que os cônjuges, eles podem sim contratar a sociedade, desde que eles não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou na separação obrigatória, justamente por conta dessa confusão patrimonial. Porque se a pessoa casa na separação obrigatória, é justamente para não ter essa comunicação entre os bens dela. Então, se você faz uma sociedade entre cônjuges nesse regime, fica mais complicado de vistoriar. Então, tem essa limitação. E aí, as sociedades, elas são classificadas de algumas formas. Primeiro, a gente tem quanto ao elo volitivo, que é esse affectio societatis, que é a razão, o motivo que essas pessoas se ligaram para fazer essa sociedade. E aí tem a sociedade de pessoas, que é justamente quando os sócios, eles fazem uma sociedade entre si por conta deles mesmos. Tipo, eu vou fazer uma sociedade com fulano porque eu confio nele, porque eu acho ele uma pessoa bacana, eu acho que ele é uma pessoa que honra os seus compromissos, então eu vou fazer uma sociedade com ele. Isso é uma sociedade de pessoas. Eu me comprometo com aquela pessoa por conta das características dela mesma. Então, nesse tipo de sociedade, é mais difícil admitir o ingresso de terceiros. Então, não é permitido esse ingresso de forma livre. Justamente porque se eu contrato com uma pessoa por conta das características dela, eu não vou querer que outro terceiro aleatório entre também. Então, não é feito de forma livre. E tem a sociedade de capital, que aí, independente se eu conheço, se eu não conheço a pessoa, o elo entre elas é o capital, é esse dinheiro, esse investimento. Então, é permitido o ingresso de terceiros de forma livre. E como sociedade de capital, a gente pode citar a sociedade anônima, que normalmente admite essa entrada de terceiros justamente pelas ações, enfim. E quanto à responsabilidade, a gente tem a responsabilidade limitada, que, como regra, né, ela não permite atacar o patrimônio pessoal dos sócios. E aí a gente vai ver que, excepcionalmente, né, em caso de desconsideração da personalidade jurídica, vai ser admitido, mas, em regra, não ataca o patrimônio pessoal, só o patrimônio da sociedade. E a gente tem a sociedade limitada, que permite que esse patrimônio pessoal seja atacado. E aí também vai ter a questão do benefício de ordem, né? Que o patrimônio pessoal só vai ser atacado se acabar o patrimônio da sociedade. Mas é muito mais fácil do patrimônio ser atacado. E tem a sociedade mista, que parte do patrimônio responde e parte não, que é o da comandita. E aí tem também a diferença em relação ao documento. Tem as sociedades feitas, né, pelo contrato social, como a limitada, e pelo estatuto social, como
a sociedade anônima. E quanto à existência da personalidade jurídica, nós também temos as despersonificadas, que são aquelas que não possuem registro, e as personificadas, que são aquelas que possuem o registro. E quanto ao objeto social, que temos as sociedades empresárias, que tem por objeto, né, o exercício de atividade própria de empresário, e a sociedade simples, que é da profissão intelectual. E aí a gente chega nas sociedades em espécie. A sociedade comum, ela é muito fácil de entender, que é basicamente aquela sociedade regular que não tem personalidade jurídica, então ela vai ter essa responsabilidade ilimitada, e é um empresário sem registro. Isso é mais simples. E aí, como eu falei, ela tem a responsabilidade ilimitada. Mas, antes de atacar o patrimônio pessoal do empresário, a gente vai primeiro esgotar todos os recursos da sociedade, porque não faria sentido ir direto para o patrimônio pessoal. Mas é possível. E aí tem esse detalhe, né? O sócio que contrata pela sociedade perde o benefício de ordem. Então, quem está ali à frente, né? Quem contratou aquela dívida, pode ser que ele perda esse direito. Mas, normalmente, não. Enfim, como provar a sua existência? Os terceiros, eles podem provar a existência da sociedade em comum de qualquer forma. Pode ser por foto, pode ser por conversa, pode ser por qualquer coisa. Pode ser por comprovante, enfim. Já o empresário, ele só pode comprovar por escrito, em face dos terceiros. E aí, a gente tem a sociedade em conta de participação. Essa sociedade, ela é uma parceria. Então, por exemplo, eu tenho uma madeireira e aí me faltou um tipo específico de madeira e eu sei que fulano de tal tem. Então, eu vou lá, eu peço para o fulano e aí eu vendo para o meu cliente. Então, eu faço essa parceria momentânea para suprir uma necessidade minha. E essa sociedade, normalmente ela é irregular, justamente porque ela é transitória. E não faria sentido, né, registrar ela, enfim, para algo que é passageiro. Só que, mesmo que ela não seja registrada em si, ela pode ser feita por contrato, que é uma maneira, né, de ter fé pública. Então, os sócios eles podem fazer esse contrato, registrar no cartório de títulos e documentos e ter essa fé pública. E como eu falei, essa sociedade ela é irregular. E aí nós temos dois tipos de sócio. Nós temos o sócio ostensivo, que, por exemplo, seria eu, né, que comprei a madeira de outra pessoa e vou vender para o meu cliente. Eu sou a pessoa que está fazendo aquele ato negocial, eu sou a pessoa que está entregando aquele produto. Então, eu seria esse sócio ostensivo. Ele que se apresenta. E o sócio participante é aquele ali que está fazendo a parceria, é aquele que forneceu o produto naquele momento, que está ajudando, mas ele se mantém oculto. Pode ser que o cliente nem saiba que ele existe, porque ele não se apresentou perante ninguém. Ele está ali quietinho na dele. E a responsabilidade é somente o sócio ostensivo que responde, porque é ele que está fazendo aquele ato negocial, é ele que está assumindo aquela obrigação. Mas, se a culpa for ocasionada pelo participante, aí eu posso entrar com uma ação regressiva. Por exemplo, eu comprei essa madeira do fulano. Se der algum problema, se o produto for de má qualidade, eu vou poder entrar com uma ação regressiva contra ele, porque afinal foi a culpa dele, ele que me forneceu. Mas caso contrário, é o sócio ostensivo que responde. E aí a gente tem a sociedade em nome coletivo, que ela possui personalidade jurídica né, no caso, possui registro. Justamente por isso ela tem personalidade. E ela tem a responsabilidade ilimitada. Também tem um benefício de ordem, como as outras, né? E apenas a pessoa física pode ser sócia. E apenas o sócio pode ser administrador. Então, o administrador necessariamente vai ser uma pessoa física. E aí a gente tem a sociedade em comandita simples, que é aquela
que tem a responsabilidade mista. E ela tem uma responsabilidade mista justamente pela diferença dos sócios. Que a gente tem o comanditado, que é aquele, como na anterior, que pratica os atos. É ele que faz os atos negociais, ele que organiza. E ele tem essa responsabilidade ilimitada. E a gente tem o sócio comanditário, que ele é o investidor, ele não pratica esses atos de gestão. Ele apenas coloca o dinheiro naquilo, enfim. Então, ele tem essa responsabilidade limitada. E essa sociedade, ela surgiu na época das grandes navegações, enfim. Particularmente, nunca vi ninguém fazer. Mas, enfim, ela existe. E a principal de todas, que seria muito bacana vocês focarem nos estudos, que é a sociedade limitada. E a sociedade limitada, né, ela possui registro, então ela tem personalidade jurídica, e ela é feita pelo contrato social. E aí eu deixei 2 artigos ali, que na sociedade limitada, né, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas. Então, é proporcional ali ao valor das cotas, mas todos respondem pela integralização do capital social. Porque o capital social, os sócios eles declaram, mas não necessariamente ele está ali. Só que é obrigação deles integralizar. Então, se tiver faltando alguma coisa, é papel deles inteirar ali aquela quantia, fazer valer de verdade o valor do capital social. E é vedada a contribuição que consista em prestação de serviços. Então, o sócio, ele não vai ser sócio simplesmente porque ele está trabalhando no lugar. Não, ele vai ter que investir naquela sociedade, ele realmente vai ter que ter, né, as suas cotas ali em valor. E aí, na sociedade limitada, ela tem as suas cláusulas obrigatórias. Primeiro, né, nome e qualificação dos sócios, isso é normal. A sua sede, que precisa ser determinado. E o nome empresarial, né, constando o LTDA no final. E aí, vai ter que ser definido se ela vai ser por tempo indeterminado ou determinado. Então, tem sociedades, né, que elas têm um momento para acabar, elas têm um momento certo para existir e depois finalizou. E tem o prazo indeterminado, que aí pode ser para sempre. E quando o sócio quer sair, quando é determinado, ele vai ter que ter um justo motivo para sair, porque ela tem um prazo para acabar, então para ele sair, ele tem que ser de uma maneira motivada. Já na indeterminada, não precisa. E aí, o capital social, né, a divisão das cotas, enfim, e tem a participação dos lucros, que não necessariamente corresponde à participação no capital social. Então, os sócios, eles podem acordar entre si um valor diferente para a participação dos lucros. Por exemplo, se tem um sócio que tem a cota dele, mas ele também presta serviço, pode ser que ele tenha uma participação maior. Então, isso é determinação deles. E a administração delimitada, que não precisa ser um dos sócios, diferentemente das outras, né, que precisava ser pessoa física, enfim. Esse não precisa ser um deles, pode ser uma terceira pessoa, e só pode ser exercida por pessoa física. E aí também pode ser mais de um, e é necessário especificar quais são os poderes desses administradores. Porque, na verdade, não é obrigatório, né? Mas é bacana que a sociedade limite, porque você também não pode deixar uma pessoa, principalmente um não sócio, fazer qualquer coisa com a sociedade. E aí, no artigo 15 fala, 1015 fala, né, que no silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão. Não constituindo, né, objeto social, oneração, então ele não pode vender, mas ele pode administrar ali da forma que ele quiser, nos limites. Essa parte eu não terminei. E quanto à cessão das cotas, a cessão das cotas é livre, né, entre os sócios, mas em relação aos terceiros é necessário que tenha concordância ali da maioria. Então, só vai poder acontecer a cessão de cotas para terceiros caso 25% do capital social não discorde. Então, se tiver um quarto e 25,01%, aí não vai poder acontecer. Então, você tem esse limite. E quanto à herança,
não necessariamente quem herdou a cota vai ingressar na sociedade. Porque, principalmente se for em caso de pessoas, né? Vai precisar dessa autorização dos demais sócios. Então, não necessariamente o herdeiro vai atuar na sociedade. Ele pode receber, né, o valor que for correspondente à cota que ele herdou. E quanto ao incapaz, ele pode ser sócio da LTDA, desde que essa sociedade tenha o capital integralizado, então que esteja tudo certinho, e que ele não participe da administração. E aí, no caso do incapaz, né, ele vai precisar de uma autorização judicial, enfim, vai ter que ter alguém respondendo por ele, assistindo ele, mas é possível. E aí eu deixei as definições, né, que capital social é a soma das riquezas que os sócios colocam na sociedade. As cotas são as partes representativas, né, de cada um, o que cada um tem de participação ali na sociedade. E o patrimônio é a soma de todos os bens. Então, não necessariamente o que consta no capital, mas tudo que a empresa tem. E aí, a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica. Como a gente viu, a sociedade limitada ela tem responsabilidade limitada, mas a responsabilidade limitada ela é uma regra. Então, ela comporta ali uma exceção, que é a desconsideração da personalidade jurídica. E a desconsideração, né, ela surgiu na Inglaterra, enfim, e ela tem duas teorias. A teoria maior, que tem que ser comprovado, né, o dolo, a má-fé e a fraude. Então, não vai desconsiderar a personalidade jurídica se não for comprovado essa fraude. E a teoria menor, que basta ver a dívida para ser desconsiderado. No Brasil, a gente adota a teoria maior, que é a que faz mais sentido, porque imagina você ter uma sociedade de responsabilidade limitada, e aí você tem um equívoco ali na administração, pegou uma dívida, e aí você não consegue pagar. Imagina, do nada, assim, vou atacar o patrimônio pessoal porque ele tem uma dívida. Então, não funciona assim. Você tem que comprovar a má-fé, você tem que comprovar o dolo, você tem que comprovar a fraude, você tem que comprovar, né, esse desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, que são os requisitos principais para desconsideração. Porque o desvio de finalidade, por exemplo, eu uso o dinheiro da sociedade para comprar algo que não, pera, o desvio de finalidade. A minha finalidade é a venda de alimentos, do nada eu começo a vender produto de limpeza, começo a desviar as coisas. Confusão patrimonial, né? Eu começo a usar o patrimônio da empresa para mim mesma. Então, nossa, eu quero trocar de carro, eu vou pegar o dinheiro da empresa e vou comprar um carro. Então, essa é a confusão patrimonial. Você não sabe separar o que é o particular e o que é o da empresa. Então, o juiz ele pode afastar, né, a personalidade jurídica para que seja possível atacar o patrimônio pessoal do sócio. Então, só é possível com a decisão do juiz, né? Só é possível por decisão judicial, seja requerimento das partes ou do Ministério Público. Então, pode ser um terceiro que tenha um valor com essa empresa para requerer para o juiz, ou pode ser o próprio Ministério Público. E o procedimento, né, está previsto aí nos artigos, e não é uma hipótese de extinção, mas apenas de afastamento da personalidade jurídica. Então, quando você desconsidera, a empresa não vai acabar. Você só vai afastar essa personalidade jurídica para cumprir a dívida que ela está lá. E aí, é isso, gente. Depois, eu vou mandar para vocês as questões que eu separei sobre a matéria. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu falei meio rapidinho, mas espero que vocês tenham entendido. E todos os slides que eu fiz, eu vou mandar no grupo depois, tudo organizado, para ficar mais fácil. E as duas questões comentadas. Eu cheguei a perguntar para o professor mais ou menos qual matéria que ele preferia que focasse, enfim. E aí eu escolhi as questões com base nisso. Mas, gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa para falar, enfim? Acho que não. E aí, qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem, tá? Eu tô lá no grupo da monitoria
E deixei meu número também nos slides que eu vou mandar para vocês. E, enfim, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês queiram me perguntar. E é isso. Acho que eu consegui falar um pouquinho de tudo. Muito obrigada, Débora. Imagina, gente. Perdão qualquer coisa e até a próxima.